Vamos agora tentar ilustrar, né, geometricamente o que significa, né, o primeiro caso da regra da cadeia, né? Os outros casos são um pouquinho mais difíceis de se visualizar, então vamos tentar nos contentar com esse, certo? Antes de mais nada, vamos lembrar o que significa a derivada, né? Assim, em termos geométricos, né, nós já sabemos que a derivada, sei lá, dessa função que eu coloquei aqui, né, y igual a seno de x, ela representa, né, geometricamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto. Beleza, todo mundo já está acostumado, né? Numericamente ela representa aquele limite, que é uma taxa de variação, mas aquele limite ele representa de fato uma taxa de variação, que é o que nós queremos, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, 5 seno de x, né? O que significa a derivada dela, né? A derivada de 5 seno de x, né? Eu tenho aqui y igual 5 seno de x, a gente sabe que dy dx é o que? 5 cosseno de x, né? E em cada x nós temos a sua derivada correspondente, né? Então, quando x for, por exemplo, deixa eu pensar aqui, x for π sobre 2, né? O que acontece em x igual a π sobre 2? A dy dx vai ser o que? Em x igual a π sobre 2 vai ser o que? 5 cosseno de π sobre 2, que é 0, correto? Beleza, ou seja, quando o meu x estiver passando perto do π sobre 2, né, passando exatamente no π sobre 2, o que, é que vai acontecer? Isso é a taxa de variação do y à medida que o x varia. Então, quando o y vai estar variando como? Quando o x estiver variando e passando em π sobre 2, o y vai estar variando uma taxa de 0 unidades, né, que quer que seja aí, de taxa de variação. Depende muito da interpretação geométrica de cada uma dessas entidades. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o gráfico, né, de y igual a seno de x, o que significa? Primeiro eu vou colocar esse meu x aqui para ficar variando, né? Cálculo é variação de tudo, né? Então, o meu x está variando. O que eu faço, né? Eu vou calcular f de cada um desses valores e vou marcar os pontos sobre o gráfico correspondente. Ó. O gráfico é justamente isso, né? Eu levantar esse ponto até a sua imagem correspondente, né? Que a imagem correspondente é o valor de y que essa função assume, né? Então, por exemplo, seno, aqui 5 seno de 0, né? Veja que quando eu substituo x por 0, y dá 0, então a gente marca esse pontinho aqui, né? Quando x está aqui em π sobre 2, mais ou menos, passou um pouquinho, né? Mas quando x é π sobre 2, 5 seno de π sobre 2 dá 5, que é a correspondente coordenada y. Aí nós cruzamos e marcamos esse ponto P aqui, né? Beleza. Então o que acontece? Quando eu faço o meu x variar, né? Esse P vai acabar variando sobre o gráfico aqui bonitinho, né? Mas ele é só um ponto sobre o gráfico. O que representa esse ponto? Ó? É esse cruzamento entre a coordenada x e a coordenada y. E a derivada, o que ela mede? Ela vai medir o quanto essa minha variável, né, a taxa de variação do y, à medida que o x varia. Então, ele vai medir o quanto esse cara está variando à medida que esse varia. Então, se eu quero calcular, por exemplo, dy dx em π sobre 2, eu vou estar avaliando justamente a velocidade desse y quando o x estiver passando por aqui. Veja que esse y ele vai estar mais ou menos, desculpa o barulho por um minuto aí, o y ele vai estar numa velocidade que vai ser zero aqui, eu percebo. A taxa de variação do y vai ser zero quando o meu x estiver passando por essa posição aqui, onde está indicado na mãozinha, ó. Ele vai estar subindo a velocidade crescente, ele vai reduzir, velocidade zero, voltou. A aceleração estava certamente negativa porque ele estava reduzindo, né? Mas quando o x passa aqui, eu vejo que o y está a velocidade zero ali em cima, ó, zerou, voltou. Então isso que representa, né, a taxa de variação ou a derivada do y em relação a x nesse ponto. Então vamos utilizar essa ideia para tentar entender o que acontece naquele primeiro caso lá da regra da cadeia, né? Aqui eu fiz uma função levemente diferente da que nós trabalhamos lá, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Aquela função um pouco esquisita graficamente. Então, eu fiz essa função aqui, ó, z igual x ao quadrado mais 3y ao quadrado, né, onde o meu x eu fiz como sendo seno de 2t e o y como sendo cosseno de t, certo?
E aí, quem seria o dz dt aqui nesse caso, né? Então, pela regra da cadeia é o que, ó? Del z, del x, dx dt, né? Porque o x é uma função de uma variável só, mais del z, del y, vezes dy dt, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Del z, del x dá 2x, vezes dx dt, vezes 2 cosseno de 2t, mais dz dy dá 6y, vezes dy dt dá menos 100dt, né? Então, dz dt, deixa eu escolher um t legalzinho aqui, deixa eu só pescar aqui no gráfico onde é que eu quero o t justamente sendo π sobre 2, π sobre 2, desculpa, não, eu quero o t sendo, deixa eu roubar um pouquinho aqui, 0, eu quero esse cara aqui, 0, exatamente, então, eu quero o t igual a 0. Né? Então o que acontece? Quando t é igual a 0, o x vai ser seno de 0, que é 0. Então essa expressão toda aqui vai zerar. Mas, quando t é 0, isso aqui também dá 0 de novo, né? Então mais 0. Então isso aqui vai ser 0. Beleza. Então, a taxa de variação do z em relação ao tempo, quando o tempo está no instante t0, vai ser 0. Vamos ver o que isso significa. Né? Depois a gente pode pensar em outros valores aqui para ficar um pouco mais claro. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que significa isso aqui, ó? O x e o y estarem em função de t. Né? Isso aqui vai representar uma curva parametrizada no plano. Né? Que em cálculo 3 vocês vão ver um pouco mais de calma isso aí. E é o seguinte, ó, nós vamos essencialmente, deixa eu criar uma nova tabelinha aqui, ó. Eu tenho x igual a seno de 2t, y igual a cosseno de t. O que nós vamos fazer? Graficamente a gente vai fazer o que a gente costuma fazer lá, né, para a função de uma variável, bonitinho, é estipular valores de t e sair substituindo. Ó. O que acontece quando t é 0? Vou fazer aqui na verdade a tabelinha, né? Quando t é 0, qual é o correspondente par x e y? Quando t é 0, então eu tenho seno de 0 que é 0, cosseno de 0 que é 1, eu tenho esse ponto aqui sobre o meu plano xy. Ó. Tem o plano xy, então quando t é 0, eu estou justamente nessa posição, 0, 1. Eu tenho esse pontinho aqui. Quando t é π sobre 4, o que acontece? Eu vou ter esse ponto. Eu vou colocar no próprio GeoGebra para ficar mais fácil. Ó. Então, quando t é π sobre 4, eu tenho seno de π sobre 2, que é 1. É isso mesmo, seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou lançar esses valores ali no GeoGebra. Vai ficar melhor do que ficar fazendo isso. Ó. Então, deixa eu limpar esse meu quadro. Nós já entendemos isso aqui. Deixa eu criar um novo, na verdade. Se eu precisar voltar, está aqui. Bem rapidinho. Não. Cadê? Carregando. Pronto, então eu vou marcar esses pontos ali. O primeiro ponto que apareceu foi o 0,1, né? Então eu tenho o ponto 0,1 marcadinho no meu gráfico, bonito. Depois eu tenho o ponto 1, raiz de 2 sobre 2. 1, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a meio, né? Tudo isso sobre 2. Tenho esse pontinho aqui. Qual seria o próximo ponto? Eu vou escolher aqui π para ser π sobre 2 agora. Π sobre 2, então eu tenho seno de π, que é 0. Cosseno de π sobre 2, que é 0 também. Então tem esse ponto 0, 0. Estou na origem. Legal. Certo? O que mais? Vamos fazer mais alguns. Quando t é 3π sobre 2, eu tenho seno 3π sobre 4, desculpa, né? Eu vou estar com seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Cosseno desse valor vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, deixa eu marcar esse pontinho aqui. Menos 1, menos 2 elevado a meio sobre 2, certo?
E por aí vai. Eu posso sair marcando vários pontinhos aqui, ó. E onde é que eu quero chegar? Perceba que esse pontinho era equivalente a t igual a 0, t igual a π sobre 4, igual a π sobre 2, igual a 3π sobre 4. Eu estou aumentando constantemente alguns valores do t, que é o tempo, e estou marcando esses pontos aqui sobre o meu plano, né? O que é que significa? À medida que eu sair marcando todos os pontos correspondentes a qualquer tempo que eu pensar, eu vou ter essencialmente um movimento de uma partícula. Esse pontinho vai estar se movimentando aqui, ó, fazendo um certo movimento que era equivalente a sair substituindo todos esses pontos aqui. Aí eu vou acabar colocando a representação gráfica dessa curva aqui, que seria o que? Deixa eu escrever, ó, seno de 2A, certo? Cosseno de um certo valor A. Aí eu coloquei A aqui porque não é nenhuma variável. Eu vou fazer esse A variável. Veja que ele vai sair fazendo essa trajetória aqui, ó, passeando por aqueles pontinhos que eu... Deixa eu só corrigir isso aqui. Achei que estava tudo pronto. Mas é rapidinho. Pronto. Então, vejam que à medida que o meu T for aumentando, ó, eu estou com essa partícula fazendo esse movimento descrito por esses valores que eu acabei de lançar ali. Certo? Opa, que era menos 2 elevado a... Por isso não estava passando bonitinho ali, estava achando estranho. Não estava passando pelo ponto correto. Agora vai dar tudo certinho. Veja que vai passar justamente pelo D ali, ó. E aí, quando nós traçarmos essa curvazinha que corresponde ao movimento, à medida que esse T passa de marcar esses pontos aqui, ó, que é o correspondente ao X e ao Y, nós vamos ter essa curvazinha aqui, ó, no nosso plano, certo? Que é a mesma que eu fiz ali, né? Aqui eu só estou projetando ela antes no espaço tridimensional, mas veja que é a mesma curva quando eu boto, ó, x igual a y, ó, o mesmo movimento da partícula que estava sendo feito ali. Pronto. Isso é o que está acontecendo, ó, com as minhas variáveis x e y à medida que o t varia, né? Agora vamos voltar para a nossa função original. Ó. Eu tenho que a minha função z é essa aqui, x² mais 3y², e o x e y estão em função do tempo em relação àquilo que estava acontecendo. Então, à medida que o tempo passa, as minhas coordenadas x e y estão variando de acordo com esse tempo, que estão acabando, ó, percebo que os meus x e y estão variando a ponto de criar essa curvazinha aqui no meu plano. Ok? Beleza, então entendemos o que significa, né, ter o x e o y em função do tempo daquela forma. Agora eu vou lançar o gráfico dessa função que nós temos aqui, né, esse paraboloide elíptico, né, nós já vimos aí em algumas aulas esse gráfico aqui, porque ele fica dessa forma, né, deixa eu mudar, escurecer um pouquinho ele. Ó, então nós temos esse paraboloide elíptico, está aqui bonitinho. E agora o que significa, né, quando eu faço a composta dessas funções, né? Veja que eu tenho z como sendo uma f de xy, mas no fundo xy é uma função de t, né? Ou seja, eu tenho que ser uma f de seno de 2t cosseno de t, ou seja, no fundo isso é uma função de t só, né? Só uma função do tempo. Então perceba, ó, à medida que o meu tempo varia, ó, perceba que à medida que o meu tempo varia, as minhas coordenadas x e y estão variando dessa forma, ou seja, quando o meu tempo passa, eu estou simplesmente fazendo f sobre estes valores aqui. E que valores são esses? Justamente esses valores que estão sobre essa curva. Então, aqui é o gráfico da minha função como um todo, a imagem de todos os pontos do plano. Mas quando eu olhar somente para a f composta com esse x e o y de t, eu estou avaliando somente a f sobre os pontos dessa curva aqui. E aí perceba, à medida que esse meu tempo varia, ó, eu vou fazer o análogo que nós fizemos ali para aquela função de uma variável. Eu vou levantar esses pontos até o gráfico. Ó. Perceba que esse pontinho, à medida que eu estou caminhando aqui na curva, eu estou levantando ele até tocar no gráfico, né? Que era o equivalente a esse x aqui, desculpa, e esse p. Ó. À medida que o x variável, eu estava levantando ele até o gráfico dessa função de uma variável. Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Ó, meus pares x e y estão variando e estou levantando eles até o gráfico, né? Mas o que me interessa não é exatamente o gráfico, né? O que me interessa não é esse ponto P, era como, à medida que esse x variava a coordenada y desse ponto aqui, né? E aí, quando nós fizemos a derivada, a taxa de variação do x, né? Quando o x estava em π sobre 2, a gente estava avaliando o quê? A taxa de variação desse y, a velocidade dele,
quando o meu x passava por esse instante, né? Então ele está variando a velocidade aqui muito, em cada instante varia. A gente avaliou qual era a variação qual era a velocidade quando o x estava nessa posição. Então eu vou fazer a mesma coisa. Não me interessa esse ponto aqui, me interessa a coordenada z dele. Ou seja, ó, vou jogar ele ali na coordenada z. Perceba que à medida que o meu pontinho está passando ali, ó, eu estou levantando ele para o gráfico, que é aquele ponto B, e eu estou avaliando como estava variando a sua coordenada z, que seria esse pontinho C aqui sobre o meu eixo Z. Né? Então veja que o meu ponto A está passeando e ele está implicando numa variação na coordenada Z deste ponto B. E a minha derivada, ó, de Z em relação a T é justamente a taxa de variação desse ponto, ou seja, como está variando essa coordenada Z desse ponto B aqui à medida que o meu T passa. Então, o T está caminhando, está andando, faz esse pontinho caminhar sobre essa curva, que por sua vez, quando eu faço o F deles, eu faço com que esse B caminhe sobre o meu gráfico, e à medida que o meu B caminha sobre o gráfico, eu tenho uma certa variação em C aqui, né, que é a variação da coordenada Z desse ponto. E agora o que significa então o que a gente avaliou ali, né? Que nós fizemos o cálculo e vimos que o meu dz dt, quando t era igual a zero, eu estava em zero, né? Ou seja, a minha taxa de variação do z, da coordenada z, com esses dados aqui, né, quando t está em zero, é justamente zero. Então veja, ó, quando t é zero, vai ser quando essa bolinha chegar na metade da barrinha, né? Quando t for zero, o meu ponto sobre essa curvazinha aqui vai ser o quê? Aquele primeiro ponto que nós marcamos aqui, ó, que é o ponto 0,1, né? Que vai estar justamente, opa, estou perdido aqui, ó. Então, colocando o eixo x, y na sua posição, é quando a minha bolinha estiver passando nesse pontinho aqui em cima, ó. Então, veja, quando o meu controle deslizante estiver no zero, esse meu ponto vai estar passando aqui, eu vou avaliar a minha velocidade de variação dessa coordenada C, que vocês vão ver que vai ser justamente zero, ó. Então, deixa eu aumentar. Quando eu estiver chegando em zero, ainda está em menos 4 lá, pá. Vai um pouquinho mais rápido, mas vamos lá. Então, estou chegando, ó. Quando esse aqui estiver chegando em zero, esse meu ponto vai estar passando nessa posição e o meu z ele vai estar variando a velocidade zero. Ele vai estar meio que mudando de direção. Ele vai estar descendo aqui e do nada ele vai voltar a subir. Que é quando a velocidade dele chega a zero, ó. Veja quando ou na verdade eu achei que fosse aqui embaixo ele está subindo, mas justamente quando ele muda de direção, quando tem velocidade zero. Ó. Quando eu passei nesse momento aqui, ó, o meu ponto passava por aqui e minha z estava em velocidade zero. E essas derivadas, né, dessas funções compostas aqui, elas estão avaliando essas taxas de variação da nossa coordenada z em cada instante. Então essa seria a interpretação geométrica dessa regra da cadeia, caso 1. Ok? Espero que tenham proveito e seja útil para vocês futuramente. Deixa eu ver como é que eu fecho isso aqui. Eu acho que aqui